Olá, meus amores! Vamos falar de amor. Hoje eu vou fazer duas tiragens, uma para os solteiros e a outra para as pessoas que estão em um relacionamento ou têm ali um envolvimento com alguém, tá? Então, aqui o primeiro montinho vai ser para os solteiros e o segundo montinho referente às pessoas que estão em um relacionamento. Quem tá solteiro aí, será que você encontra alguém pra sua vida? Como é que tá as energias aí? A gente vai ver, inclusive, os motivos dos quais às vezes isso pode estar acontecendo, né? Não esqueçam de se inscrever no canal para ajudar a gente com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Isso pode ajudar, né? Então vamos lá. Pode haver algumas frustrações aí, tá, pessoal? Então, primeiro a gente tem aqui quais os bloqueios que podem estar impedindo a sua vida amorosa de fluir. Tá? Aqui a gente tem a Rainha de Copas. Aqui a gente pode estar falando de duas situações, tá? Uma delas fala sobre você se entregar muito mais do que a outra pessoa. Isso pode causar uma trava, porque você tem medo de se machucar, né? Então, talvez nas suas relações passadas ou em algum momento, você percebeu que você era sempre a que amava mais, ou o que amava mais. Isso faz com que as pessoas se aproveitem da sua boa vontade, né? Aqui você é a pessoa que se entrega, você é a pessoa que sempre se dedica muito, sempre faz muito pelo outro. Talvez você nunca teve essa reciprocidade. Aí o que acontece? Acaba que você cria um bloqueio na tua mente, do qual existe um medo aí inconsciente de arranjar alguém. E se for novamente dessa forma? Né? E se eu me entregar, me dedicar e a outra pessoa não fazer isso por mim também? Outra situação, a gente pode estar falando, é desse instinto seu muito maternal. Então você acaba atraindo homens ou mulheres que acaba sendo filho, né? Em vez de ser uma situação romântica, onde você se sinta protegido, né? Onde você se sinta protegida, num sentido emocional, aqui vem muito com uma sensação de criação, de você ter que criar a pessoa. Ou o cara é muito mimado, né? Tem essa pegada muito criançona, não arranja uma pessoa madura. Ou ao contrário, né? A menina, a mulher é muito mimada, tem suas birras, né? Então a gente tem essas duas situações. A gente pode estar falando de algo que você tem medo de se entregar por conta de situações anteriores, da qual você se entregava e a outra pessoa não. Como também a gente pode estar falando de pessoas que você se conectou, do qual são pessoas que você meio que teve que criar, né? Coloco entre aspas aí. Então aqui a gente tem outra situação, né? O que você deveria desenvolver, né? Em si mesmo, ou curar, né? Você precisa curar e desenvolver em si mesmo para encontrar uma pessoa legal, para se conectar com um amor verdadeiro, uma situação verdadeira, algo que flua, que seja legal. Então, o que você precisa curar em você? Aqui a gente tem a carta do 8 de copas, tá? Essa carta, ela fala de deixar para trás esses sentimentos, né? Então, se você teve conexões das quais eu mencionei anteriormente, que aconteceu e pode existir desses bloqueios, é necessário que você pense que não é sempre assim. As coisas, elas podem ser diferentes, né? Ah, Débora, eu tive 5 relacionamentos e os 5 relacionamentos teve essa situação, uma situação parecida. Não significa que esses 5 relacionamentos que você teve, o próximo vai ser assim. Ao contrário, aqui você já sabe o que você precisa curar. Aqui você já sabe o que você precisa esquecer, né? Quais sentimentos você precisa deixar para trás. Né? Não tenha medo de você se relacionar com uma pessoa e você se entregar mais, ou se você, você ser uma pessoa que vai se conectar mais. Eu acredito que, independente da situação, quando a gente está num relacionamento, independente se você está há pouco tempo ou há muito tempo, é um risco que se corre, né? Assim como a outra pessoa também está se arriscando, né? Então aqui a gente tem uma energia de você deixar para trás situações, esses sentimentos, ou a gente tem uma outra questão aqui. Se você tem conexão com pessoas do teu passado, um ex, ou até mesmo uma pessoa que você se envolveu e talvez até nem teve nada sério, mas se você tem trocado mensagens, se você tem ainda uma conexão da qual você vê que existe uma ligação energética ou emocional, aqui pede para você deixar para trás isso, tá? Porque isso também pode ser um processo de estar bloqueando o teu desenvolvimento e tá bloqueando um futuro
legal aí nas relações. Então, o que você precisa desenvolver e curar tá em deixar para trás sentimentos. Se você tem conexão ou conversa com alguém do teu passado, você deve bloquear, esquecer essa pessoa para que você se abra ao novo. Em relação a qual energia você está atraindo no amor, aqui eu vejo que você está num processo de transformação, tá? Então, se existe a transformação, existe um desenvolvimento futuro, você está no caminho certo, né? Então, você está, como eu posso dizer, tentando se curar, você está desenvolvendo um bom trabalho com isso, tá? Não que isso esteja completamente feito e realizado, mas você está desenvolvendo um bom trabalho para isso, né? Aqui, outra observação fala de você atrair pessoas trabalhadoras, ou seja, pessoas que não são, às vezes, folgadas, né? Ou que tenham preguiça, ou que tenham um processo de ser... Se é uma pessoa, né, com posses, aqui eu vejo que essas posses, elas estão muito bem alinhadas, tá? Essa pessoa que você tá atraindo. E o que eu quero dizer com isso? Não é aquele filhinho de papai ou filhinha ou patricinha, né? Que não dá valor às coisas, que não tem um bom discernimento de trabalho, de dinheiro. Aqui eu vejo que é uma pessoa, você tá atraindo uma pessoa que realmente dê valor ao esforço do trabalho. Não que isso, obviamente, vai trazer resultado financeiro, porque a gente sabe que lei da atração não é bem assim, né? Mas assim, aquela pessoa que dá valor as pessoas, dá valor, como eu mencionei, ao trabalho, dá valor a algo que conquistou até mesmo. Então, se for uma pessoa, como eu mencionei, de posses, essa pessoa provavelmente ela trabalhou para isso, né? Ela desenvolveu muita noção do trabalho, do dinheiro, mesmo que venha de uma família rica, não necessariamente, mas é uma pessoa que desenvolveu um poder aquisitivo e, assim, valoriza muito a questão de trabalho. Aqui, existe alguém novo, né, no seu caminho. Se existe alguém novo no seu caminho, eu vejo que existe, mas pode ser que você ainda precise desenvolver, como eu falei, é um processo que você está no caminho certo, mas você está aprimorando. Não é algo que você já aprimorou. Tem essas observações de sentimentos que podem estar bloqueando a sua vida, mas você está manifestando alguém, tá? É um tempo, exige de você um tempo para conseguir manifestar. Tenha paciência, que essa pessoa ela vai chegar. Não vejo que vai ser assim de uma maneira muito rápida, mas vejo que tem bom potencial de nos próximos 6 meses aí você encontrar alguém com um foco maior num relacionamento, que queira um relacionamento mais duradouro, que queira algo com você num aspecto positivo, né, num aspecto do qual você está buscando também. Então aqui se tem uma pessoa, né, se tem uma pessoa no seu caminho, eu vejo que tem sim. Só que vai precisar de um pouco de desempenho aqui nessas relações que eu mencionei, nessas questões do sentimento, do nutrir, né. Às vezes você nutrir demais o relacionamento, você ter essa questão muito fixada ainda em você, que é algo que você precisa curar, e cortar relações com o seu passado, né. Então, após isso, eu vejo que tem um bom desempenho aí em questão a encontrar alguém. E aqui é como se preparar para uma conexão verdadeira. Aqui fala para você não deixar com que a frustração impeça você nesse desenvolvimento. Ou seja, você às vezes está com uma amiga ali conversando e a amiga fala do relacionamento atual dela, ou uma pessoa conhecida, a gente pode estar falando de alguém da família, e você se frustra. É a história de olhar para a grama do vizinho e achar que tá mais verde que a tua. Porque eu nunca consigo me conectar com alguém verdadeiro, porque tá difícil, né? Então, tem esses aspectos, e aqui pede pra você não se frustrar, tá? A gente tem um desenvolvimento muito positivo aqui em relação ao relacionamento, tá? Só que é necessário essas curas antes. E dentro disso, as frustrações podem acabar atrasando, vamos dizer assim, o processo. Então, você olhar pra uma amiga, ou olhar, às vezes tá olhando lá no Instagram, pessoas com um parceiro lá, e você achando, até mesmo no final do ano agora, né? Nós temos o final do ano e acontece festas, acontece comemorações e você fica frustrado ou frustrada de não ter uma pessoa do teu lado. Calma, tudo é seu tempo, né? A espiritualidade está preparando alguém muito especial para você. O interessante é você ter paciência, curar o que você precisa. Corte, por favor, corte essas conexões do teu passado. Não se mantenha conversando com pessoas que não fluíram na sua vida, tá? Esse negócio de voltar a terminar, isso é muito desgastante para você. Pra tua área afetiva, isso pode sim atrasar um processo de às vezes ter uma pessoa legal na tua frente, você continua com essas conexões do passado, então isso atrasa sim o processo de encontrar alguém legal. E claro, não tenha medo, tá? Não tenha medo de se arriscar, tá? Então é isso para os solteiros. Agora vamos falar sobre pessoas que estão num relacionamento. Viu? Tá bem confusa essa energia, hein? Vamos lá, para pessoas que estão em um relacionamento.
primeira questão aqui que a gente vai desenvolver é como está o seu relacionamento atual. Se você tá meio perdido, perdida, não sabe se tá indo, se tá voltando, como é que tá esse relacionamento. Então aqui a gente tem então aqui a gente tem o Rei de Paus, tá? Pode ser que exista, dentro de um quesito geral, a necessidade de um foguinho aí, tá? Aqui eu vejo uma energia muito fria quando se trata do teu parceiro. E isso pode estar esfriando você também. Aqui eu não falo somente a questão de sexo, de envolvimento íntimo, mas aqui eu falo sobre uma situação de conexão, né? Então, às vezes, sair, conversar, né? Ter algo, né? Você falar, conversar com a pessoa de uma maneira... né, contar as suas coisas, os seus desejos, os seus anseios, às vezes virou muito que uma questão, aqui, como dizem, um casamento comercial, né? E aqui pede justamente para que exista uma mudança nesse sentido, tá? Pede corte sobre a frieza que se tem dentro de um relacionamento. Ah, Débora, mas é difícil porque eu não tenho controle, né? A gente tá falando de outra pessoa também, como faz? É exatamente isso que a gente vai ver aqui, tá? No decorrer aí, no desenvolvimento da leitura, a gente pega pontos que podem ajudar nesse processo, tá? Mas, de maneira geral, aqui é interessante você também cortar, né, o que esteja à medida do teu possível, você cortar algumas situações das quais você vê que desconectam você e seu parceiro, assim como situações tóxicas. Então, se você vê que tem, né, à medida do teu possível, se você vê que tem alguma questão ou algum aspecto que irrita a pessoa amada, que faz com que essa pessoa, ela não... Né, toda vez que eu faço isso gera uma briga. Tenta analisar bem se é necessário realmente você fazer isso, né? Que às vezes faz por birra, ou faz por estar acostumado a fazer. Dentro de um aspecto geral, veja se é realmente necessário fazer isso que irrita a outra pessoa, ou que faz a outra pessoa se magoar, né? Não tem como equilibrar isso? Vamos dar um exemplo aí? Vamos colocar tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino para vocês terem uma ideia. Vamos dizer que a sua parceira se irrita por você ir, sei lá, 4 vezes, 3 vezes por semana, fazer alguma coisa com os amigos. Isso, será que a gente não podia diminuir isso, essa quantidade de vezes? Assim como a mulher, meu parceiro se irrita muito de eu reclamar por ele não estar presente. Será que é necessário? Será que eu não posso dar uma folguinha pra ele? Né? Ou eu, às vezes, gastar demais? Será que eu não posso diminuir, né, essa questão de gastos? Eu tô dando 2 exemplos, feminino e masculino, mas vocês encaixam na sua realidade. Então, podem existir situações aí que existem, né, essa possibilidade de eu agradar o outro, né, não deixar o outro, muitas vezes, irritado ou, né, com uma sensação ruim dentro de um aspecto de relacionamento. Infelizmente, quando a gente está muito tempo junto com uma pessoa, pode existir essas situações, é normal, né, mas a gente tem que fazer o máximo para evitar isso. Em relação a como você que está vendo essa tiragem, tá? Como você está nessa relação. Aqui eu vejo uma pessoa muito sobrecarregada, uma pessoa que muitas vezes pensou em ir para um lado ou ir para o outro, ficou na dúvida se queria manter esse relacionamento. E isso por conta de estar muito sobrecarregada ou sobrecarregado, tá? Existem, inclusive, 2 situações de um ciúme excessivo, um ciúme que não é legal, né? Que muitas vezes faz com que esse relacionamento bambeie, assim como as pressões do dia a dia, né? Então, estar sobrecarregada com questões da casa, conta, filhos, né? Muitas vezes o trabalho não ajuda e daí chega em casa, a pessoa, né, amada não colabora, né? Então, se tem um peso muito grande dentro dessa relação e até mesmo dúvidas se realmente quer manter um relacionamento real ou não, né? Então, tem-se essas dúvidas. Aqui eu até indicaria, isso já não aconteceu, mas para o futuro, cuide com as tentações, tá? Porque a carta dos amantes, ela não só fala sobre dúvidas, mas fala sobre um certo aspecto de se você tiver uma oportunidade aí, pode ser que você não resista, tá? Então, cuide em não ceder às pressões, né? E pensar, eu tô muito cansado, eu não aguento mais, e acaba cedendo às tentações quando se trata de relacionamento. Então, cuide. Em relação ao seu parceiro ou parceira, como eles ou ela está nessa relação. Como eu mencionei, existe uma energia de bastante frieza aqui, né? O Rei de Espadas é a pessoa mais racional do tarô, né? Então, existe talvez uma falta de afeto, uma falta de reconhecimento, né, da parte da outra pessoa, e isso frustra, isso cansa, isso deixa chateado, chateada, né? Mas tem possibilidade de mudança. A carta da cegonha fala de novas oportunidades. Às vezes é só um ajuste, né? E a pessoa muda da água pro vinho. Às vezes você pensa, ele é muito frio, ela é muito fria, não gosta mais de mim. Às vezes é essa falta de ajuste no relacionamento em geral que faz com que esse ou essa pessoa seja assim, né? Então, dentro de todos esses aspectos, é interessante você não avaliar o seu parceiro ou parceira como uma pessoa fria e calculista, ou como uma pessoa
que tá ali só pra uma rotina, só pra cumprir tabela, que não tem mais romance. Às vezes é uma falta de pitadinha aí, né? O cansaço, né? Toda essa rotina, o estresse do dia a dia pode causar um certo afastamento emocional, né, no casal. E isso pode ser solucionado com ajustes, tá? Então se você acha que a outra pessoa não ama, ou que a outra pessoa tá muito frio ou fria, aqui tem muita possibilidade de mudança, tá? É só necessário esses ajustes. O que favorece o relacionamento seu e do parceiro. Aqui a gente tem a carta do 2 de espadas, tá? Essa carta ela não é muito positiva em relação ao favorecimento, por conta de ser uma carta ainda fria. Pode ser que exista uma resistência da parte de vocês por essas questões racionais e ter que resolver demais problemas fora, né, do relacionamento que eu falo, como eu mencionei, filhos, família, finanças, né, trabalho. Às vezes o relacionamento pode estar por último das questões aí, né? E aqui eu não vejo muito como um ponto positivo de favorecimento, mas eu vejo como um ponto de atenção, tá? Então é necessário se atentar. O lado positivo disso é que a gente sabe que é só isso. Não tem, às vezes, traição ou quebra de confiança, não tem nenhuma questão de falta de amor. Aqui tá mais voltado a preocupações do dia a dia que acabam não favorecendo. Mas, de certa forma, isso é bom, é favorável, porque é só isso, né? Dá jeito nisso. O problema é se não tivesse amor, se tivesse traição, se tivesse, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, a gente só vê uma falta, né? Ou melhor, um excesso de frieza pela falta de manutenção, vamos colocar aqui, do relacionamento. E o que não favorece, aqui é bem claro duas situações, tá? Uma delas, né, aí você vai encaixar com o teu momento, uma tiragem coletiva, né, então pode ressoar ou não com você. Mas aqui tem duas situações que não favorecem o relacionamento. Eu já falei bastante coisa aqui, mas encaixe com o seu momento. Aqui fala de carência, tá? Então, às vezes a falta realmente traz aquela carência e dentro da carência é complicado, porque você acaba não se valorizando. A outra pessoa também não se valoriza, né? Quando você tem um sentimento de carência, a pessoa, ela acaba, a autoestima acaba com a pessoa. Ela acaba sendo grudenta, ou se não grudenta, acaba sendo uma pessoa que tudo ofende, ou também desconfia de tudo, né? Se a outra pessoa sai pra algum lugar, já pensa maldade. Então a carência é um problema dentro do relacionamento, porque traz uma energia de muita vulnerabilidade. E quando a pessoa não tem confiança em si mesma, acaba transformando a vida da outra em pressões, né? Então aqui a gente pode estar falando dos dois lados, tanto da pessoa que estiver se conectando com essa tiragem, como do parceiro, tá? Então pode inverter os papéis, posso estar falando da pessoa ou do parceiro. A outra questão aqui fala sobre o financeiro. Isso pode ser um ponto negativo e que não favorece, não melhora, ou seja, a gente queria sair, se divertir, fazer alguma coisa, às vezes não consegue, né? Ou a gente queria viajar, fazer uma coisa, distrair, não consegue. Então, os quesitos financeiros podem atrapalhar um pouco esse processo de desenvolvimento, né? A pessoa fala assim, porque o dinheiro não traz felicidade. Realmente, o dinheiro não é tudo, mas ele ajuda muito, por exemplo, na manutenção de casamento, né? Você sair com o seu parceiro, claro que dependendo da situação, que não é o caso de vocês aqui, né? Porque eu tô vendo que aqui só tá trazendo problemas, voltando a rotina mesmo, tá? Não vejo que é falta de amor. Nesse caso, se fosse falta de amor, o dinheiro não ajudaria em nada. Mas aqui eu vejo que pode ter um atrapalho muito grande por conta da falta de recursos para fazer alguma coisa diferente, para viajar, para passear. O que eu digo aqui, né, como a gente tá falando sobre o emocional, a área afetiva, e não sobre a área financeira, o que eu indicaria nesse processo é tentar ajustar e ver coisas diferentes dentro do próprio relacionamento ali dentro de casa, né? Mas o problema não é só isso, tem os filhos também. Tenta ajustar para fazer alguma coisa diferente, para sair da rotina, para desenvolver e você se dedicar ao relacionamento, né? Então, às vezes, é um ajuste, como eu mencionei, né? Uma maneira diferente de olhar as coisas, né? Porque eu só vou me divertir se eu for pra uma cabana na serra. Não necessariamente, né? Você pode ajustar esse processo, mas não é igual. Lógico que não vai ser, né? A gente tem que colocar aqui que uma cabana na serra é muito melhor do que ficar em casa assistindo filme. Porém, entretanto, é necessário uma manutenção, senão não vai pra cabana na serra, mas daí não faz nada, né? Então tem que ter uma aplicação, né, regar essa plantinha aí que eu falo que é o relacionamento, porque se não tem ninguém cuidando do relacionamento, realmente é algo que tá fadado a morrer, né, tá fadado a não existir mais. Então é necessário isso, preste bastante atenção e tente ao máximo nesse quesito, mesmo que seja sem recursos financeiros. O futuro próximo dessa relação. Aqui a gente tem a carta do 3 de ouros. É interessante, deixa eu até tirar mais uma aqui. Aqui fala até num futuro, né, uma possibilidade a gente tem aqui de final de ano, né, se encontrar com amigos, fazer uma coisa diferente com amigos, com o social. Débora, a gente até faz alguma coisa com um amigo, mas não é algo diferente. Então é interessante que exista uma mudança de rotina. A gente gosta muito de ir para parque ou para natureza.
combina lá com o pessoal, com os amigos. Acredito, inclusive, que até conversa com amigos vai ajudar aí nesse quesito. Você, se for mulher, com meninas, né, com amigas, com companheiras ali de amizade mesmo, assim como o homem, né, com essas conexões masculinas, isso pode ajudar, né, nesse processo de conversa, que fala de um trabalho em equipe, inclusive, né, de pessoas ali aconselhando e ajudando nesse processo, tá? Então, às vezes eu não tava valorizando isso no meu marido, aí eu venho, converso com uma amiga, a amiga fala, né, que o marido dela faz isso e aquilo, eu penso, nossa, mas o meu faz, né, o meu se dedica nesse ponto, o dela não, né? Eu não digo comparação, mas talvez é algo que você precise ouvir, que não é tão ruim, é algo que não está tão ruim esse relacionamento, a ponto de achar que é necessário um corte, né, e um término. Então, aqui, esse trabalho em equipe aí, essa conversa com o social, pode ajudar bastante. E em relação ao conselho, aqui a gente tem a carta do 9 de paus. Essa carta, ela fala de estou me empenhando, sabe? Tá cansativo, estou me empenhando, tô de pé ainda, né? Mesmo com muito trabalho ali, com muito suor e cansaço, eu tô de pé, né? Eu tô na fé que isso vai dar certo. Então, e vai mesmo, tá? A gente tem a carta do sol aqui que fala de uma iluminação. É tudo questão de ajuste e tempo, né? Não é da noite pro dia, que um relacionamento às vezes, se não tá muito legal, não é da noite pro dia que isso vai resolver. É óbvio, né? A gente tem que ter noção disso, principalmente quando é um relacionamento de bastante tempo. Mas é algo que tem solução, porque assim, quando existe um relacionamento que não tem solução, as cartas são extremamente claras, né? E aqui eu vejo que existe solução, sim, existe um bom desenvolvimento, sim, precisa-se de um ajuste, precisa-se de fé e precisa-se olhar de uma maneira que você consiga sair um pouco da rotina, mesmo sem muitos recursos financeiros, né? Então, tente ajustar dessa maneira que você vai conseguir um bom desempenho aí no teu relacionamento. É isso, espero que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal, ajudem a fazer esse canal crescer e ajudar mais pessoas. Agradeço a todos e tenham um bom dia.